Esta é uma aula sobre funções sintáticas, tanto de frase como internas ao grupo verbal. Funções sintáticas podem ser classificadas a nível da frase ou quanto aos constituintes internos do grupo verbal. A nível de frase, temos funções sintáticas como sujeito, predicado, modificador de frase e vocativo. E interno ao grupo verbal, temos funções sintáticas como os complementos direto, indireto, oblíquo e agente da passiva, o predicativo do sujeito e os modificadores, tanto do grupo nominal como do grupo verbal. O sujeito é uma função sintática formada pelo grupo nominal da frase, controlando a concordância verbal da mesma. Pode ser classificado mediante os elementos que o constituem, podendo ser simples, composto ou nulo. Simples quando é formado por um único grupo nominal ou oração, como por exemplo na frase "O João gosta de bananas". Aqui, o João é o sujeito da nossa frase. Composto quando é formado pela coordenação de dois ou mais grupos nominais, orações ou pronomes, como é o caso da frase "A Maria e a Rita pediram-me um livro", em que a Maria e a Rita é o sujeito, ou então nulo, em que o sujeito não é definido por um grupo nominal, podendo ser subentendido, fui ao cinema, em que o sujeito é eu, prestou-se um serviço, em que o sujeito é indeterminado, pois não conseguimos definir nem número nem género, ou então explicativo, como por exemplo na frase "Hoje chove". Quanto ao predicado, esta é uma função sintática desempenhada pelo grupo verbal. Nele encontra-se contido não só o verbo, como também os complementos e modificadores, tanto de nome como de verbo, e o predicativo, como é o caso da frase "A Matilde deixou as compras dentro do carro". Deixou as compras dentro do carro é o predicado da frase. Quanto ao modificador de frase, este é desempenhado por constituintes que ocorrem na frase que não são selecionados por verbos, nomes, adjetivos ou preposições, podendo ser retirados da frase. Está normalmente associado a expressões e orações adverbiais, como no caso da frase "Habitualmente ando a pé", sendo habitualmente um modificador de frase. O adjetivo é utilizado com o intuito de chamamento ou interpelação do interlocutor, surgindo isolado do resto da frase através de uma vírgula e sendo constituído por expressões nominais, como por exemplo na frase "Oh mãe, fizeste o jantar?". Aqui, "Oh mãe" é o nosso vocativo. O vocativo, para além de poder surgir no início ou no fim da frase separado por uma vírgula, pode também surgir no meio da frase separado por duas vírgulas, uma antes e uma depois. Quanto aos complementos, estes podem ser direto, indireto ou oblíquo. Direto é um complemento selecionado pelo verbo, sendo de natureza nominal. É constituído por expressões nominais ou orações subordinadas substantivas, como por exemplo na frase "A Luísa deixou a mochila em casa". Podemos ainda substituir o complemento direto por pronomes artigos definidos, como por exemplo "O Luís deixou-a em casa". Quanto ao complemento indireto, este é um grupo preposicional selecionado pelo verbo, podendo ser também substituído por pronomes pessoais, como por exemplo me, te, lhe, nos, vos e lhes. Na frase "A Rita ofereceu uma flor ao João", o João é o complemento indireto, podendo ser substituído pelo pronome lhe, ficando então "A Rita ofereceu-lhe uma flor". Já o complemento oblíquo é um grupo que pode ser ou preposicional ou adverbial selecionado pelo verbo, iniciado normalmente por preposições, como é o caso da frase "O Martinho foi à inauguração da sociedade". A inauguração da sociedade é o complemento oblíquo nesta frase. Temos ainda o complemento agente da passiva. Este surge na frase passiva e é constituído por um grupo preposicional, sendo sempre iniciado pela preposição por ou pelas suas contrações. Corresponde ao sujeito na frase ativa.
Temos o caso então da frase: o jantar foi cozinhado pela Carla. Pela Carla é o nosso complemento agente da passiva. Se colocarmos esta frase passiva em frase ativa, ficaria: a Carla cozinhou o jantar, sendo a Carla o sujeito. O predicativo do sujeito. Esta é uma função desempenhada pelo constituinte selecionado por um verbo copulativo que atribui uma propriedade ao sujeito. Como, por exemplo, a Sofia é uma mãe galinha. Uma mãe galinha é o predicativo do sujeito, uma vez que está a atribuir uma qualidade à Sofia. Há que relembrar que os verbos copulativos são ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, tornar-se e revelar-se. Modificador do grupo verbal. Esta é uma função sintática desempenhada por constituintes que ocorrem na frase, não sendo selecionados por verbos, nomes, adjetivos ou preposições. Pode ser constituído por grupos preposicionais e adverbiais, como por exemplo na frase comprei uns livros na Baixa, sendo na Baixa o nosso modificador do grupo verbal. Quanto ao modificador do grupo nominal, este pode ser apositivo ou restritivo. Apositivo quando fornece informação adicional acerca da expressão que modifica, ocorrendo como um parênteses ou um à parte na frase. Aparece normalmente entre vírgulas, sendo constituído pelo grupo nominal e por orações relativas explicativas, como acontece na frase: a Olga, uma mulher linda, faz parar o trânsito, sendo aqui o modificador do grupo nominal apositivo, uma mulher linda. Quanto ao modificador restritivo, este constrói a referência da expressão que modifica, limitando o seu sentido, ou seja, restringe o grupo nominal através do uso de adjetivos, preposições, advérbios e orações subordinadas adjetivas, como acontece na frase: o semáforo vermelho já mudou, sendo vermelho uma característica apenas daquele semáforo.